É hoje, galera, mais um dia de aperreio para a torcida do esporte. Enfim, a gente vai ter Fluminense e Sport às 6h30 da noite no Maracanã. Bom, o Sérgio Oliveira não vai jogar, ele não viajou para o Rio de Janeiro, então é de soca no time do esporte. No time do Fluminense, o Germancano sofreu contusão, lesão, tá fora, também é de soca. A gente vai trazer para você as prováveis escalações, a arbitragem, onde você vai assistir, tudo de esporte Fluminense, Fluminense Esporte, as novidades. É a 7ª rodada do Brasileirão. É, Campeonato Brasileiro da Série A. O esporte ainda não venceu, galera. E a pressão é toda para cima do técnico do esporte, Pepa. Vamos ver se o Pepa consegue colocar o time para jogar, o time fazer alguma coisa e conseguir a primeira vitória na Série A do Brasileirão. A torcida do esporte está ansiosa por essa primeira vitória. 7ª rodada e nada ainda, hein? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Ó, é provável que o Sport jogue com 3 volantes na partida de hoje com a volta do Christian Rivera, tá? E dúvida no ataque do Fluminense, se o Canóbio ou se o Keno, hein? Ó, a gente vai falar sobre as escalações aqui, também sobre as novidades. Ó, esse QR Code da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele e aposte a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo, porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo, hein? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir, tá? Deixa eu pedir também para você se inscrever aqui no nosso canal. Isso, a gente está a caminho de 200k no YouTube, já passamos de 200k no Facebook, estamos também no TikTok, no Kawaii, no Instagram. Acompanhe a gente, né, dê moral. Vou trazer alguns dados interessantes aqui. A última partida que o Sport venceu o Fluminense foi em 2020, no Campeonato Brasileiro de 2020. O Sport venceu por 1-0. O jogo foi na Ilha do Retiro no dia 20 de setembro de 2020, tá, galera? Nos últimos jogos, no Campeonato de 2021, o Fluminense venceu o Sport lá no Rio por 1-0 e venceu na Ilha do Retiro por 2-1. Os jogos no dia 6 de novembro de 2021 e no dia 10 de julho de 2021. Então, no Campeonato de 2021 foram 2 vitórias do Fluminense. No Campeonato de 2020, mas já em 2021, também teve uma vitória do Fluminense por 1-0 no dia 16 de janeiro de 2021. Foi aquela questão da pandemia, tá? Os últimos 5 jogos do Fluminense, o Fluminense venceu recentemente o Aparecidense pela Copa do Brasil por 1-0, perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro por 2-0, empatou com a União Espanhola pela Copa Sul-Americana em 1-1, empatou com Vitória no Campeonato Brasileiro em 1-1 e venceu o Corinthians por 2-0. Os últimos 5 jogos da equipe do Sport, o Sport empatou em casa com Fortaleza em 0-0, perdeu para o Corinthians por 2-1, perdeu para o RB Bragantino por 1-0, perdeu para o Vasco por 3-1 e perdeu para o Palmeiras por 2-1. Bom, vou trazer aqui o jogo, inclusive, né? A informação aqui é que vai passar exclusivo só no Premiere, tá, galera? Então, 18h30, só o Premiere vai transmitir o jogo entre Sport e Fluminense, Fluminense e Sport no Maracanã, tá? O árbitro da partida é o Rafael Rodrigo Klein, os assistentes Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. O VAR é Daniel Nobre Bins. A provável escalação do Fluminense, do técnico Renato Gaúcho: Fábio Samuel Xavier, que jogou no Sport, Inácio Freitas e Fuentes, tá? Bernal, Martinelli ou Nonato e Ganso, Canóbio ou Keno, Arias e Everaldo. Esse é o time do Fluminense para o jogo, que não está definido ainda oficialmente pelo técnico Renato Gaúcho. O time do Sport tem a volta de Rivera, tem a volta de Dalbert e a volta de Pablo. Então a escalação ainda é muito na dúvida, né? O meio-campo e o ataque ainda não tem definição. Kaique França, Hereda, João Silva, Chico e
Igor Cariús. O meio-campo, Rivera volta, titular. Duqueiroz, possivelmente o Zé Lucas e o Lucas Lima. No ataque, o Barleta e o Pablo. Deve ser essa formação. Mas ainda a possibilidade de entrada do Atencio, Rodrigo Atencio, do Arthur Souza, do Carlos Alberto e do Duqueiroz, né? Duqueiroz eu falei, né? Falei Duqueiroz. Então, o Dalbert também, né? A possibilidade de entrada. Bom, o técnico Pepa está sob pressão nesse sábado. Eu acho que se ele perder, não tem clima, né? Mesmo eu achando que a demissão não acontece nesse sábado, mas não tem como. O Sport vai jogar contra o Fluminense hoje e depois joga contra o Cruzeiro, o jogo da Ilha do Retiro, tá? Mas acredito que é muito difícil a direção segurar. Eu acho que a direção já tem um plano B, né, para essa questão. Eu venho falando sobre isso aqui no canal, venho falando sobre essa possibilidade de já ter um nome, né, pelo menos, né, conversado, para que, se haja a demissão do Pepa, esse nome seja contratado. Porém, é uma situação lógica, né? Se o Pepa ganha com o Sport, se o Sport ganha o jogo do Fluminense hoje, que é muito difícil, o Fluminense é favorito, mas se o Sport ganha o jogo de hoje, é uma sobrevida do Pepa. Até quando a gente não sabe, porque o time do Sport não deu liga, o time do Sport não teve entrosamento e até agora não jogou um grande futebol. Claro, algumas partidas a gente tem que ser justo. Algumas partidas o Sport até foi reativo contra o São Paulo bem, contra o Palmeiras na Ilha não merecia perder, foi injustiçado porque a arbitragem prejudicou o Leão. Aí a equipe do Sport sai para jogar contra o Vasco também prejudicado. Mas aí, a partir daí, desceu a ladeira, jogou mal contra a equipe do Bragantino, e depois jogou um péssimo futebol contra a equipe do Corinthians, mas começou saindo na frente, tá? E depois deixou o Corinthians virar. E contra a equipe do Fortaleza, um jogo de trocação, mas que teve um gol do Fortaleza que a arbitragem não validou, um gol legítimo que a arbitragem não validou. Bom, é um processo meio complicado, a torcida está cobrando, a torcida está exigindo. Eu tenho falado que a Ilha do Retiro não é mais a mesma, não passa aquele medo para os times, quer dizer, a Ilha do Retiro assustava realmente e agora não acontece mais isso. Então, óbvio que são outros tempos também, porém, acredito que o time não está fazendo com que o torcedor se empolgue. O Sport foi campeão pernambucano, perdendo em casa para a equipe do Retrô e ganhando nos pênaltis. O Sport, na rodada final da Copa do Nordeste, perdeu em casa para o Altos, cara. Um time que é o maior investimento de todos os tempos. O Sport que investiu muito alto para a contratação de jogadores. Inclusive, né, o Sport publicou o balanço aí de 2024 com um déficit de 16 milhões. Mesmo vendendo Pedro Lima, mesmo negociando bons jogadores, mesmo fechando grandes patrocinadores, tendo grandes parceiros, mas realmente foi um fiasco, até porque 16 milhões de débito com aumento do passivo do clube. Então, é importante dizer que, mesmo com todo o empenho da gestão do Írio Romão, as coisas não estão saindo de forma satisfatória. Quer dizer, o clube não é um clube que apresenta superávit, e sim um déficit. Aí é complicado. E fora, né, as negociações que o Sport fez esse ano, que são realmente um fiasco. A contratação de Carlos Alberto junto ao Botafogo por 15 milhões. Aliás, o Sport vai ter que pagar agora mais de 900 mil reais. São parcelados esses 15 milhões. Tem a questão do Matheus Alexandre, lateral direito, que é um nível técnico horrível, que o Sport investiu 9 milhões também. Quer dizer, foram investimentos errados e que o torcedor realmente cobra. O torcedor quer realmente o time bem. E por esse investimento era para o Sport hoje estar numa situação melhor. Mas está aí, na lanterna da competição, com 2 pontos. Ainda não venceu na Série A. E deixa o torcedor frustrado e triste ao mesmo tempo, porque não vê nenhuma perspectiva realmente de que o time possa conseguir sair dessa situação com o treinador Pepa, que não conseguiu ainda fazer o time jogar bem. Isso é um fato, isso é um fato. A gente não está aqui falando sobre opiniões, não. Isso é um fato que o Sport não conseguiu jogar bem com o técnico português Pepa. E por isso essa pressão de que, se ele perder, dificilmente ele comanda a equipe do Sport
vai ficar à frente da equipe do Sport. Pelo menos é o que eu acho, né? Mas o presidente Yuri, essa semana, disse que iria bancar o Pepa, pelo menos por enquanto. Like, joinha, gostei, por favor, dá moral pra gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, acompanha as lives da gente também, tá? Isso, dá moral em todas as plataformas. De antemão, muito obrigado. Fica na paz de Deus. Valeu? Tchau, pessoal.